Olá, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho Integração Curricular das TDICs entre existências, resistências e persistências. Antes de começar a falar sobre o projeto do nosso trabalho, eu gostaria de apresentar as professoras realizadoras deste trabalho. A professora doutora Lina Maria Gonçalves, que é doutora em Educação, currículo mestre em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, atua no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação GPED, é professora efetiva e chefe de Departamento da Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Divinópolis, Brasil. A professora doutora Ronise Ribeiro Corrêa, também doutora e mestre em Educação, também participa do Grupo de Pesquisa GPED, é professora efetiva do Departamento de Educação da Unidade do Estado de Minas Gerais, Brasil, na Unidade Acadêmica de Divinópolis. Para falar um pouco mais sobre o trabalho, eu gostaria de colocar para vocês uma breve introdução sobre o que é o nosso trabalho e que ele consiste. Sendo assim, eu gostaria de falar que a sociedade contemporânea, ela traz muita cultura digital, com as tecnologias digitais da informação e comunicação, para a inovação da educação. Sendo assim, nós passamos por várias situações e vários manejos de inserir essas tecnologias no contexto escolar, principalmente das escolas públicas. E muitas vezes nós vemos na fala da sociedade que os professores são resistentes à utilização de tecnologias para o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Este trabalho tem por objetivo trazer uma reflexão sobre os principais determinantes que dificultam a ação docente na tentativa de realizar a integração curricular e as TDICs, para promover e aprimorar todo o contexto educacional brasileiro. Sendo assim, o nosso trabalho, ele foi dividido em etapas, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse processo. O primeiro seria a existência do professor. O que seria isso? Trazer a parte que diz sobre a formação dos professores, né? Nós sabemos que os professores, eles têm uma formação de uma grande relevância e significativa para a qualidade educacional no país. A preparação adequada desses profissionais desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento das habilidades e do conhecimento dos alunos. Seria pretensão dizer que eles possuem um papel primordial na realização de uma digressão histórica sobre a formação inicial e continuada dos professores brasileiros da educação básica, afirmando, em linhas gerais, que o que acontece é uma formação feita de acordo com a fragmentação de áreas disciplinares e de níveis de estudo. Cada licenciatura, ela expõe a sua e define suas matrizes curriculares, sempre com as suas especialidades e especificidades, com estudos e pesquisas e extensão relativas às atividades didáticas, de acordo com o que elas estão inseridas. Nós podemos dizer, então, que a formação dos professores com relação à utilização das TDICs, elas enfrentam uma sociedade com base em conhecimentos necessários ao professor para o exercício da profissão. O que seria paradóxico dizermos, então, que as disciplinas de licenciaturas, que incluem as TDICs, elas abordam de um modo mais acidental ou acessório do que muito mais ao tema em si. Ou seja, toda a formação dos professores muitas vezes ensinam a utilizar de uma forma mais mecânica, mais instrumental do que pedagógica.
É escassa a inexistência que apoia uma visão do domínio da ferramenta inserida numa prática crítica diante dos currículos e da formação do professor. Sendo assim, a relação com a formação do professor, nesse aspecto, precisa permitir que os profissionais aprimorem suas habilidades, adquiram novos conhecimentos e mantenham-se atualizados em relação às melhores práticas educacionais e que isso seja adotado dentro dos programas de formação para que os professores utilizem de forma cada vez mais adequada as diversas ferramentas e recursos tecnológicos, para que assim possam construir um processo de ensino e aprendizagem mais condizente com as necessidades sociais. Não podemos deixar de considerar que os cursos de formação continuada muitas vezes são insuficientes para essa formação, para que os professores reflitam sobre a utilização desses recursos, ferramentas e instrumentos tecnológicos. Outra questão também que podemos refletir é sobre o tempo para a formação dos professores, que muitas vezes se tornam agilizadas e corriqueiras do que muito mais aprofundadas nesse sentido de realmente dar uma formação de qualidade para os professores utilizarem as tecnologias. Ao ser muito ágil ou superficial, essas formações não permitem o processo de ação, reflexão e ação que contribui para a formação do professor profissional, para que ele se torne cada vez mais autônomo dentro de um mundo contemporâneo, onde a educação é um processo contínuo e complexo e que precisa ser planejado para oportunizar e que possam os alunos adquirir de forma sólida os conhecimentos teóricos e práticos e assim melhorar todo este processo em sala de aula. Nós vamos falar agora do processo de resistência dos professores enquanto profissionais de educação a utilizarem os recursos tecnológicos. Então, quais são as dificuldades dos professores em utilizar essa tecnologia em sala de aula? Apesar de todos os entraves do professor e da sua formação, eles se tornam profissionais racionais e resistentes a todo um juízo de valor e de decisões complexos e incertos. As dificuldades encontradas pelos professores vão, além de uma formação insuficiente, a inadequação da rede e dos equipamentos nas escolas, a desvalorização da profissão, políticas públicas insuficientes para integrar as TDICs no currículo que já existe. A inadequação da infraestrutura das escolas afeta diretamente a capacidade dos professores de ministrar suas aulas de forma eficaz e, assim, comprometer um processo educacional como um todo. Vale ressaltar que, ao interferir no ensino e na aprendizagem, também nos referimos à questão da infraestrutura de trabalho, não só de equipamentos, mas também de toda uma estrutura como o fornecimento de redes de internet, de manutenção, da carga horária dos professores, que é extensiva, a rotatividade do corpo docente nas escolas e de políticas públicas que não condizem com a realidade social. Os equipamentos inadequados trazem uma barreira significativa na prática pedagógica, pois eles esbarram nas escolas que carecem de computadores, projetos, quadros inoperantes, inativos, e assim fazem com que todo o processo de aplicação desses recursos educacionais, tecnológicos, acabam se tornando obsoletos, sem manutenção, a deficiência desses programas e softwares que precisam ser atualizados para as demandas atuais. Outro elemento que atrapalha o trabalho do professor é a utilização de recursos
obsoletos, com dispositivos que não cabem mais às situações atuais. É preciso lembrar que o trabalho dos professores brasileiros é um tema complexo, porque ele está diretamente relacionado à qualidade da educação e ao bem-estar dos profissionais na área. O que temos que considerar é que muitas vezes o professor não se atualiza em utilizar esses determinados recursos por conta de cargas horárias excessivas de trabalho, que sobressaem as 40 horas semanais dentro de sala de aula, porque compõe a ele a questão de planejamento, a questão de preparação de aula, correção de provas e outras demandas que estão inerentes ao seu ofício de trabalho. Vale ressaltar também que, além dessa carga excessiva de trabalho, nós temos as políticas públicas inadequadas que não condizem com a realidade em sala de aula dos brasileiros. As políticas públicas, elas possuem um peso significativo nas condições de trabalho docente e do ser professor. As políticas, elas desempenham um papel crucial na melhoria ou não da qualidade da educação no processo igualitário e na promoção do desenvolvimento social e econômico. É pelas políticas públicas educacionais que as questões mencionadas nesse trabalho perpassam pela formação e a valorização do professor. Perpassa também nas questões de infraestrutura e de equipamentos, a sua manutenção, assim como a adequação de cargas horárias para que o professor possa se formar, ter uma formação continuada e poder, assim, fazer suas demandas, atualizar suas demandas de sala de aula. Sendo assim, as políticas públicas são necessárias para um compromisso contínuo e diagnóstico para formulação, implementação, monitoramento, reformulação e reimplementação de políticas educacionais que permitam o professor ter uma qualidade de formação, qualidade de profissão e qualidade de execução de todos esses momentos e situações que acontecem em sala de aula. Sendo assim, espera-se que as políticas públicas educacionais brasileiras evoluam para atender às necessidades sociais emergentes, como a inclusão digital, a adaptação da educação nas mudanças sociais e tecnológicas e a promoção da equidade educacional. A concretização de políticas públicas é tarefa complexa que demanda a intervenção nacional do Estado em um conjunto de ações que envolvam, além da escolha de prioridades, a implementação de medidas legislativas, administrativas e financeiras. Assim sendo, nós entramos, então, em um passo que é a persistência dos professores enquanto profissionais que utilizam as demandas tecnológicas em sala de aula, pois isso impacta na qualidade do ensino. Nós devemos ter uma crítica ao sistema educacional brasileiro fundamentado nas questões que realmente permeiam todo o processo de formação e de ser professor. Mostram que a suposta resistência dos professores não pode ser usada para justificar e não a integração curricular junto às tecnologias. Podemos dizer que isso é um discurso neoliberal, onde a educação deixa de ser parte do campo social e político para ingressar no mercado e funcionar à sua semelhança. O fato de considerar as tecnologias como importantes e a sua integração curricular necessária para o desenvolvimento de novos conhecimentos baseia-se em conceitos mais complexos do que aqueles que apenas estão ligados ao uso da ferramenta tecnológica. Sem boas escolas arejadas com ambientes limpos e agradáveis e profissionais capacitados para trabalhar nela, sem equipamentos tecnológicos e capacitação de professores para sua utilização, é inevitável fazer tal integração. A integração das TDICs não estão no professor e na professora brasileira. A barreira maior está na ineficácia de políticas públicas educais que são descontinuadas.
para que os professores se engajem permanentemente, precisam de ter boas condições de trabalho, bons salários, carga horária remunerada para estudar, preparar suas aulas e adequadas ao projeto da escola, do qual ele é coautor e coexecutor. Em relação à integração das TDICs, o referido projeto deve incluir a formação continuada organizada de tal forma que o professor e a professora possam se reconhecer e reconhecer os conhecimentos técnicos e tecnológicos adquiridos na sua formação inicial ou continuada, de forma autônoma e coletiva, entre os seus vários saberes pedagógicos necessários à docência e a relacionar os demais saberes à docência como um todo. Sendo assim, a consolidação será fundamental para os nossos políticos e deixa-se um discurso de lado que pairam para as práticas, fazendo com que a verba destinada à educação chegue até as escolas que realmente precisam para a sociedade formar cidadãos e cidadãs que realmente se preocupam com toda a educação desse Brasil. E assim, professores e professoras possam trabalhar para o alicerce e alcançar os melhores resultados escolares dos seus alunos e das práticas profissionais mais ajustadas às exigências sociais digitais como temos hoje. Promovendo assim uma qualidade de ensino tão importante para o contexto social. Sendo assim, nós precisamos entender que os desafios enfrentados pelos professores vão além do gerenciamento da sala de aula, a personalização do seu ensino e uma carga emocional que repercute em todo o seu contexto educacional. E como perspectiva para o futuro, nós vislumbramos a inserção pedagógica dentro de um contexto mais exploratório, autônomo, e que realmente os professores se sintam engajados e se sintam realmente prontos para exercer a sua profissão, tecnologias mais emergentes, né? E políticas públicas mais adequadas. Eu encerro aqui a apresentação. Eu espero que eu tenha falado de uma forma clara todo o nosso trabalho e eu me encontro, juntamente com a professora Lina, à disposição diante dos nossos e-mails institucionais. Muito obrigada e bom trabalho a todos.